Como ter boas ideias ou resgatar elas? A gente está sempre cheio de boas ideias. Só que nem sempre elas estão aqui no alcance das nossas mãos, naquela primeira lembrança, naquele primeiro movimento que a gente faz de pensamento e elas vão aparecer. Geralmente as boas ideias, elas estão hibernando, elas estão dormindo, é como se elas estivessem num cantinho da nossa estrutura psicológica, onde a gente tivesse que evocar elas, a gente tivesse que chamar elas para aparecer de alguma forma. Isso quando elas estão já aqui dentro. Mas muitas vezes as boas ideias estão fora. Por isso que é muito importante a gente saber que a boa ideia, ela nasce no contato, no atravessamento de experiências, né? Em viver coisas diferentes daquilo que a gente está habituado a viver. Uma coisa que tem reduzido a nossa experiência de criação, muitas vezes, é a tela, né? É o que a internet tem feito com a gente, o que a tecnologia, né? Cada vez a tecnologia fica menor, parece. É microtecnologia, nanotecnologia, e sem que a gente perceba, as telas, elas estão colocando a nossa visão de mundo em um lugar cada vez com menos polegadas, assim. Enquanto nós, como seres humanos constituídos, e o mundo como vasto que é, e as ideias como abstratas ou presentes ou aplicáveis e tão vistas no nosso cotidiano como elas são, elas vão ficando meio que longe. E para se ter boas ideias, a gente precisa muitas vezes desligar. Sabe, o ócio, não fazer nada, às vezes é bom para que as boas ideias brotem. Mas às vezes também ter um tipo de trabalho, de labor diferente, servir em outras coisas, não como só de um jeito utilitarista, né? Tipo assim, eu vou servir para que aí as boas ideias brotem. Não, mas pela experiência e sabendo que como consequência boas ideias podem aparecer daí, é muito útil também. Você experimentar coisas novas, você experimentar jeitos novos de fazer algumas coisas, inovar é uma ajuda para a tua criatividade ser aguçada. Então, né, você fazer caminhos diferentes para sua casa, por exemplo. Você esperar um pouco mais, ou sei lá, você tá no sinal ali esperando para atravessar. Você deixar passar mais carros e depois, sabe? Você caminhar sem essa pressa, esse senso de urgência, pode ser algo que te ajude muito na sua criatividade e no trabalhar da sua criatividade. Eu acho que atividades assim, tá fazendo barulho essa cadeira aqui, ó, barulho de peido. Aí tô tirando meu foco. E no geral, a criatividade ela vai sendo percebida conforme a gente vai tendo contatos com outros saberes também, né? Muitas vezes a gente está acostumado a ler as mesmas coisas, a ouvir as mesmas pessoas, a escutar as mesmas músicas, a contemplar as mesmas paisagens, e é no diversificar delas que novas ideias e a criatividade vai sendo trabalhada também dentro da gente. São formas que eu acredito que sejam saudáveis para a gente estar não só aumentando o nosso repertório, mas para que a gente esteja com uma experiência criativa mais densa, sabe? Para que a gente tenha mais afinidade com a criação. Eu acredito que isso pode ajudar bastante. Outra coisa importante sobre as boas ideias é que elas levam tempo, porque muitas vezes elas estão amadurecendo. E assim como algo que vem de um processo natural, né? Tipo, sei lá, uma fruta, uma árvore, perceber uma nascente, enfim, tanta coisa na natureza, eu acredito que a criatividade ela também vai brotando, como se ela fosse esse solo, e a boa ideia ela vai nascendo dali. Quando a gente pensa em uma boa ideia, a gente tem que entender que ela leva tempo e ela carrega consigo a necessidade de uma rega, ela carrega consigo uma necessidade de uma troca, de outras ideias que a chamem para fora, né? E isso se dá em conversas, em atenção, em você às vezes expor uma ideia para alguém e ver contrapontos ou coisas que podem ser somadas. Você tá ali aberto, né, a entender que a sua criatividade ela é uma soma de criatividades, né, tipo de várias coisas que acontecem
E isso envolve, engloba o nosso histórico psicológico, emocional, e tudo aquilo que a gente tem de contato com a vida. E por aí vai. Então, eu acho que essas trocas, quando elas acontecem nesse ambiente real, para além do virtual, que é onde a gente tem fixado a maior parte da nossa atenção, nos faz de alguma forma entender que a criatividade também não é uma demanda por produtividade contínua em todo o tempo. Mas quando a gente menos percebe, a gente está pegando elementos e deixando com que eles fluam. Então, muitas vezes o bloqueio criativo, ele aparece, mas ele nada mais é que um mecanismo de saúde até pra gente, sabe? Pra gente dar uma acalmada, afinal a gente terceirizou para a produtividade toda a nossa criatividade. Então, é até bom que a gente fique um pouco de boa. Em ficar de boa, isso inclui essas outras experiências, né? Esses outros movimentos que a gente pode fazer que não são só ficar aqui na rede social, pulando de rede social em rede social, assim como os nossos antepassados pulavam de galho em galho atrás de comida e adrenalina, que é basicamente o que a gente faz hoje, né? E se a gente não percebe isso, a gente não para. E parar é bom, porque a gente consegue aí contemplar outras coisas, outras paisagens, consegue dar um pulo para dentro da gente mesmo e desbravar outros pensamentos, outras coisas que estão aqui dentro, mas que a gente muitas vezes não para pensar, contemplar aquilo que está para além da gente e de alguma forma isso também ajuda na nossa criatividade, porque a criatividade não vem só dessa loucura por produzir, né, dessa demanda atrás de demanda, mas também vem desses momentos de calmaria e de contemplação, o que é muito importante para a gente também. Então eu diria que basicamente para sair de um bloqueio criativo, seja ele durando 1 hora ou que dura meses, a gente precisa buscar outros jeitos de executar algumas paradas, né, de fazer outras coisas. E isso envolveria, basicamente, né? Com certeza tem muito mais coisa que a gente pode englobar nessa história toda aí, mas é o ócio, a troca, a fala, a escuta ativa. E escuta ativa até, tipo assim, tô no restaurante, vou ouvir o que a mesa do lado tá conversando. Não é bisbilhotar, né? Mas é às vezes coletar alguma ideia boa, sei lá, você tá escrevendo uma história, você tá pensando numa música, você tá... enfim, tanta coisa que a gente pode fazer, né? Pintar, enfim, a arte vai gerando, né, a criatividade também. Eu acho que é uma via que anda em coletivo. E isso ajuda a gente a desbloquear criativamente muitas vezes. Esse termo desbloquear ficou bem coach nos últimos tempos, né? Desbloqueie, destrave seu destino, essas paradas aí. Mas a ideia é essa. Eu acho que isso pode ajudar. Valeu?